Olá, pessoal! Mais uma vez vamos então ao nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, as ISTs, como são chamadas atualmente, infecções sexualmente transmissíveis. Vamos falar também sobre AIDS e sobre o HIV. As infecções sexualmente transmissíveis, atualmente elas são consideradas o fator facilitador então para a transmissão sexual do HIV. As infecções sexualmente transmissíveis são infecções causadas então por vírus, bactérias e podem ser causadas também por outros micro-organismos. São transmitidas principalmente por contato sexual, oral, vaginal ou anal, sem o uso de camisinha, masculina ou feminina, ou com uma pessoa que esteja infectada. Então, essa transmissão ela pode acontecer principalmente com essas situações. Então, com este contato sexual sem uso de preservativo, já com uma pessoa que esteja contaminada. Transmitida também da mãe para o feto durante a gestação, causa importantes lesões então neste feto ou provoca também o abortamento. Pelo parto, é transmitido então pelo parto ou pela amamentação. O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe então esta cadeia de transmissão. O atendimento e o tratamento eles são gratuitos nos serviços de saúde do SUS. Se ela não é tratada adequadamente, diversas complicações podem levar a pessoa, inclusive, à morte. Nós temos também um formulário a ser utilizado para a notificação dos casos de DST, que é a ficha individual de notificação do SINAM. Ela já é utilizada em todo o território nacional para a notificação então de agravos. Não há uma ficha específica de notificação para o DST. Então, por isso que é uma ficha individual de notificação do SINAM. Aí nós temos uma nota importante que é relativa à terminologia das infecções sexualmente transmissíveis, IST, que passa a ser adotada em substituição às doenças sexualmente transmissíveis, porque destaca a possibilidade então de uma pessoa ter e transmitir a infecção mesmo sem sinais e sintomas. Então, por isso que se alterou essa terminologia para infecções sexualmente transmissíveis, porque apesar da pessoa ter ou transmitir, isso acontece mesmo sem ela ter então esses sinais e sintomas. As principais infecções sexualmente transmissíveis mais conhecidas então são a herpes genital, a sífilis, a gonorreia, a infecção pelo HIV, a infecção pelo papilomavírus humano, o HPV, e hepatites virais B e C. Nós temos os sintomas. Eles podem se manifestar então de diversas formas, de acordo com cada caso. Como, por exemplo, feridas, corrimentos, verrugas anogenitais. Os sinais das infecções sexualmente transmissíveis, elas vão aparecer principalmente no órgão genital da pessoa, mas pode surgir também em qualquer parte do corpo. Algumas ISTs, elas podem não apresentar sinais e sintomas, se não forem diagnosticadas e tratadas, pode levar então a graves complicações como infertilidade, câncer e morte. A vaginose bacteriana ou a candidíase vulvovaginal também causam corrimentos, mas não são consideradas IST. Então, grava isso, marca isso aí no teu material. Se cair vaginose bacteriana ou candidíase vulvovaginal como uma IST, está errada, pois não é uma IST. Depois nós temos a AIDS. A AIDS, então, ela é uma
infecção causada pelo vírus da imunodeficiência humana. HIV, então, é uma sigla em inglês. O vírus, então, ele ataca o sistema imunológico para defender, que é o sistema, então, que é responsável pela defesa do nosso organismo contra as doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T, CD4+. O vírus, ele é capaz de alterar o DNA, então, dos linfócitos T, CD4 e fazer cópias, então, de si mesmo com esta alteração. Depois, então, ele acaba se multiplicando, ele vai romper, então, os linfócitos em busca de outros para contaminar, então, para continuar esta infecção, ele faz essa replicação. Os pacientes, então, soropositivos que têm ou não AIDS, eles podem transmitir o vírus a outras pessoas por relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento, então, de agulhas, de seringas contaminadas, através de mãe para filho durante, então, a gestação, durante a amamentação, quando não toma a devida medida, então, de prevenção. Por isso, então, é muito importante fazer o teste e se proteger em todas essas situações de exposição. O HIV, ele é um retrovírus, ele é uma infecção sexualmente transmissível. Esse vírus, eles compartilham algumas propriedades comuns, como, por exemplo, o período de incubação prolongado antes do surgimento do sintoma da doença, infecção das células do sangue do sistema nervoso e supressão do sistema imune. Ter o HIV não é o mesmo que ter AIDS, certo? Então, se a pessoa ela é a portadora do vírus HIV, isso não significa que ela tenha AIDS. Há muitos soros positivos, então, que vivem anos e sem apresentar, então, sintomas e sem desenvolver a doença. Aí nós temos ali o sistema imunológico. O sistema imunológico, então, é quando o corpo, diariamente, ele reage ao ataque das bactérias, de vírus e outros, então, micro-organismos, certo? Entre as células de defesa, então, está os linfócitos TCD4+, os principais alvos, então, do HIV. E o que é o vírus, então, causador da AIDS e do HTLV, que é um outro tipo de doença sexualmente transmissível. Ele vai tornar, então, o corpo, o organismo, mais vulnerável às demais doenças, aquelas doenças que nós chamamos de doenças oportunistas. Quando o organismo ele não tem mais forças para combater o agente externo, a pessoa ela começa a ficar doente mais facilmente. Então, é a partir deste momento que a gente diz que a pessoa tem AIDS. É quando o organismo ele para de combater as doenças, ele para de combater aqueles agentes nocivos dentro do organismo, os agentes externos, o corpo começa a ficar doente, aí sim a pessoa tem AIDS. O que é importante, todas as pessoas que são diagnosticadas com HIV, elas têm o direito de receber, então, o tratamento com antirretrovirais imediatamente, para poupar o sistema imunológico, porque senão, a partir do momento que a pessoa ela acaba se contaminando com HIV, o sistema imunológico começa incessantemente a tentar combater, então, o vírus. Então, neste momento, se inicia imediatamente o tratamento após o diagnóstico com um medicamento que é chamado o coquetel, que impede, então, a replicação do vírus dentro das células TCD4. Para evitar, então, que a AIDS ela apareça a partir daí.
Nós temos a transmissão do AIDS e HIV. Transmissão do HIV por consequência da AIDS, ela vai acontecer da seguinte maneira: sexo vaginal sem camisinha, sexo anal sem camisinha, sexo oral sem camisinha, uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado, da mãe infectada para o seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação, instrumentos que furam ou cortam e não são esterilizados. Sintomas da AIDS HIV, dentro já das fases da doença. Quando ocorre a infecção pelo vírus causador da AIDS, o sistema imunológico começa a ser atacado. Então ele é atacado para fazer com que o corpo ele acabe perdendo então as suas forças dentro desta defesa. Começa então a fase da infecção aguda ou fase primária. Ocorre então a incubação do HIV, que é o tempo de exposição ao vírus até o surgimento dos primeiros sinais de doença. Período varia então de 3 a 6 semanas. O organismo leva de 30 a 60 dias após a infecção para produzir o anticorpo anti-HIV. Os primeiros sintomas eles são parecidos com uma gripe, uma febre ou então um mal-estar. Dentro da janela imunológica, a janela imunológica também é chamada de janela biológica, que é o tempo compreendido entre a aquisição da infecção, a soroconversão, que é quando se dá positiva a sorologia para o HIV. Então se chama dentro da janela ou janela imunológica ou janela biológica, vai depender então do local. Nós temos a fase assintomática, então tem uma forte interação entre as células de defesa e aí constantes e rápidas mutação então do vírus, não enfraquece o organismo suficiente para permitir novas doenças, mas tem frequente ataque das células de defesa, então elas começam a funcionar com menos eficiência até que elas serão destruídas. O organismo então vai ficar cada vez mais fraco, então vulnerável às infecções comuns. Temos também a fase sintomática inicial ou a fase precoce. Ela é caracterizada então pela alta redução dos linfócitos TCD4+, que são os glóbulos brancos ali do nosso sistema imunológico. Os sintomas mais comuns nessa fase são febre, diarreia, suores noturno e emagrecimento. A baixa imunidade vai favorecer o aparecimento de sintomas inespecíficos, doenças oportunistas e principalmente na pele e na mucosa, isso vai ficar muito evidente. Os sinais e sintomas inespecíficos vai de sudorese noturna, fadiga, emagrecimento e trombocitopenia. Com tudo isso, atinge então um estágio mais avançado da doença, que já é dada então como AIDS, que chega essa fase por não saber da infecção, não segue o tratamento, a pessoa então ela acaba sendo infectada, não sabe que está infectada, não começa o tratamento imediatamente para poupar o sistema imunológico e a AIDS então já se dá instaurada. O que pode acontecer? Esses pacientes que já estão com AIDS, geralmente eles sofrem de hepatites virais, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e alguns tipos de câncer. Em algumas situações, se a pessoa ela acaba tendo relação sexual sem preservativo, sem o uso de camisinha, ou ela passa por alguma situação de risco, ela pode procurar uma unidade de saúde imediatamente, uma unidade que é de referência, e se informar sobre a profilaxia
pós-exposição, que é chamado nos serviços de saúde como PEP. E aí ela vai acabar fazendo o teste e vai utilizar então desta profilaxia após a exposição. Temos o tratamento ele é realizado com medicamentos antirretrovirais, ARV. Surgiram mais ou menos na década de 80, então, para impedir a multiplicação do vírus do HIV no organismo. Esses medicamentos, eles ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. Então, a partir do momento que se descobre a infecção pelo vírus do HIV, já se inicia o tratamento mais precocemente possível, que é para poupar, então, o organismo do enfraquecimento. O uso regular do ARV ele é fundamental, porque ele vai aumentar o tempo e a qualidade de vida do indivíduo infectado. Reduz o número de internações, reduz o número de infecções por doenças, então, oportunistas. Desde 1996, o Brasil ele distribui gratuitamente os antirretrovirais para todas as pessoas que vivem então com HIV e que necessitam deste tratamento. Atualmente existem 22 medicamentos em 38 apresentações farmacêuticas para então o tratamento do HIV. Aqui está então uma lista de todas as medicações que são utilizadas conforme a orientação do médico, conforme carga viral. É a apresentação então em comprimido revestido, em frasco, cápsula gelatinosa dura. Temos também solução oral, temos o frasco ampola, que é o AZT da solução injetável, certo? E temos também o xarope do AZT também, que é muito utilizado. Então, deem uma lida no material de vocês nessas medicações, certo? E deem uma revisada no material, porque infecção sexualmente transmissível é bem passível de cair na prova, pois infelizmente, devido ao potencial grande de transmissão, ela está impactando então na saúde aí da população, certo, pessoal? Até a próxima aula.